Bom dia, Jorge Santos. Bom dia, António. Jorge Santos, Presidente da Comissão Política de Conselhia de Loures do CDS, ou, melhor, ex-Presidente e demissionário da Conselhia do CDS de Loures. Em primeiro lugar, acho que é de interesse público perguntar-lhe um homem que fez uma passagem, fez uma transformação, que passou pelo CDS e renovou, e alargou e democratizou, agora está numa posição de missionário. Quer dizer-nos alguma coisa sobre isso? Algo mais do que simplesmente estado de missionário? Com certeza. Em primeiro lugar, António, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela sua amabilidade de me convidar e penso que é interessante ouvir de quem de direito, neste caso da minha pessoa, as razões que levaram à minha demissão, surpreendente, do CDS. Mas para explicar isso, eu tenho que também fazer uma introdução porque é que vim para a presidência do CDS. Eu vim para a presidência do CDS e penso que também foi assim que lhe disse, para transformar, para ajudar o CDS a crescer, para ajudar o CDS a ficar mais sólido em Loures e ter uma posição, que é o único partido que tem essa posição, democrata cristã, humanista, em Loures. E aceitei, o CDS obviamente já existia, mas aceitei para isso mesmo, para transformar o CDS, como o senhor disse muito bem, para democratizar o CDS, para alargar o CDS e para tornar o CDS um partido aberto a todos e de todos e para todos. Porque isso não acontecia. Não vale a pena florearmos, nem adorarmos a pílula, porque isso não acontecia. Era quase necessário ter pedigree ou até mesmo um currículo vitae para entrar no CDS ou para fazer alguma coisa no CDS ou por nomeação, parecia quase uma monarquia. E eu não me identifico com essa situação, não estou a dizer porque não sou republicano, mas não entendia que não era essa a visão humanista do CDS e não era essa a visão que eu queria para o CDS. Concorri à presidência do CDS, ganhei as eleições, fiz um mandato de 2 anos, um mandato muito conturbado, porque quando se quer mudar e quando se quer fazer não é fácil, e portanto sofri algumas controvérsias, algumas perseguições até pessoais, sem rosto, porque normalmente as perseguições é feito por pessoas que muitas das vezes só os faz mover assuntos pessoais e muitas das vezes têm que se esconder atrás de um título e não dão a cara e, portanto, eu não tive nunca um rosto visível de oposição, mas tinha movimentações de bastidores que me fizeram oposição. Mas eu fiz o meu trabalho, tinha uma equipa, ou parte dela, que se mantiveram sempre comigo e que ajudaram sempre a que eu não caísse como presidente do CDS, porque o objetivo era esse, mas nunca foi conseguido e eu fiz o meu mandato e, como o António sabe, quando cheguei ao fim do mandato eu entendi que tinha sido feito aquilo que me propus, portanto abri o CDS estava liberto, o CDS estava aberto a quem quisesse participar e que se identificasse, obviamente, com o CDS e com as linhas programáticas do CDS, e pus o CDS a trabalhar nas ruas, com as pessoas, para as pessoas, visitei locais, visitei feiras, visitei várias situações, os bombeiros, etc. Mas havia situações pessoais, profissionais, que de certa maneira me limitavam. Mas também entendi que haveria capacidade também, e passo a presunção, que não tenho, de que tinha criado um núcleo dentro do CDS, de quadros novos no CDS, que podiam dar continuidade ao trabalho. Bem, mas certamente lembra-se que, a certa altura, numa entrevista assim, eu disse que anunciei em primeira mão assim, fiz questão, por consideração, anunciei-lhe que não iria ser recandidato à presidência do CDS. Mas deixei uma porta aberta que se as coisas se posicionassem a ponto de voltar para trás e que o trabalho que eu tinha realizado pudesse ser posto em causa, no sentido de voltar a ser um partido local fechado,
eu aí iria fazer, ou tentar fazer um sacrifício de voltar-me a recandidatar, mas isso não se punha e não estava no horizonte. Só que as coisas foram mesmo por esse caminho e, portanto, eu vi-me na obrigação, porque havia algumas pessoas que entendiam que se deviam candidatar, mas depois, por motivos que só essas pessoas sabem, não se candidataram e eu vi-me na obrigação de, em esforço pessoal e profissional, recandidatar-me para que o trabalho não ficasse feito em vão. Ir uma semana depois, que eu tinha deixado essa porta aberta, porque isso podia acontecer, e eu não queria que isso acontecesse, mas eu voltei-me a recandidatar. E ganhei as eleições, como o António sabe e até publicitou, numas eleições com 2 listas, as eleições, penso eu, se não estou em erro, mais movimentadas e participativas que alguma vez houve em Loures, em que ganhei com 70% dos votos. Eu achei interessante, o António na altura disse, na comunicação que fez, que eu tinha esmagado a lista opositora, por acaso foi verdade, e depois passei à ação e era uma segunda parte em que iria ser mais trabalho, porque agora era a parte política, a parte de demonstrar o que é que o CDS queria, porque o CDS ficou sem representação na Assembleia Municipal, que era a única que tinha, e não teve bons resultados, e eu assumi pessoalmente essa derrota, quer na Câmara, que eu era o candidato à Câmara, quer até de todas as outras candidaturas que houve a nível de freguesias e da Assembleia. Eu assumi pessoalmente a responsabilidade, não discuti responsabilidades, podia ter feito, fui atacado, não me quis defender, acho que as coisas falam por si, os dados estão na mesa, as pessoas conhecem a situação, mas há pessoas que têm necessidade de vir explicar o inexplicável e, portanto, tentar, de certa maneira, limpar aquilo que fizeram e aquilo que são. Mas eu não tenho essa necessidade, sou uma pessoa transparente, completamente transparente, durmo muito bem com a consciência que tenho e dos meus atos que tenho, sou uma pessoa que sou o que sou, com luta pessoal, portanto nunca dependi de nada nem de ninguém e portanto consigo sempre andar de cabeça erguida e dormir tranquilamente porque a consciência não me pesa. E portanto continuei, ainda que a ser muitas das vezes caluniado, muitas das vezes ser posto em causa, mas continuei o meu trabalho porque a dignidade que me ensinaram, que o meu pai me ensinou, portanto foi essa que eu aprendi e é essa que pauta a minha vida. Bom, mas o trabalho é duro e necessita de muito acompanhamento, como sabe, e eu iniciei no segundo mandato, só que as coisas precipitaram-se no sentido de que a minha componente pessoal, profissional, que não deixa de ser pessoal, especialmente a profissional, eu assumi, porque vivo daquilo que faço, da minha profissão, nunca dependi de outra coisa que não fosse do meu trabalho e, portanto, por isso estou à vontade no CDS como estou em qualquer outra situação, porque não dependo do CDS, o CDS nunca me deu nada, nem quis nunca que o CDS me desse nada, nem quero que o CDS me dê nada. Eu fiz em consciência, dei muito, é a consciência que tenho, dei muito ao CDS, de todas as maneiras, e continuo a dar, e, portanto, porque sou do CDS, gosto do CDS. Bom, mas cheguei a um ponto que tive que fazer opções e tornou-se quase incompatível o alargamento da minha atividade profissional com a minha continuidade como presidente do CDS. E tomei a decisão pessoal, livre, porque também entendia que existe no CDS local, em Loures, um quadro enorme de pessoas válidas, de pessoas com valor, de pessoas que participaram em vários projetos, que fizeram, criaram, idealizaram vários projetos e que eu não estava sozinho, portanto havia muitas outras pessoas, portanto o CDS não é o Jorge Santos e, portanto, não há o Jorge Santos, vai haver 10, 20, 30 candidaturas certamente à presidência do CDS. E então decidi, só por esse motivo, podem dizer o que quiserem, podem especular, cada um fará e dirá o que lhe der mais jeito, mas a única situação e o único motivo que me levou à admissão
foi a incompatibilidade que se gerou com a minha atividade profissional, que é disso que eu dependo e, obviamente, não vou abdicar. Para manter até mesmo a minha independência, por isso é que olho para a política com independência, porque não dependo, graças a Deus, dela. Nem de influências que a própria política possa trazer, nem todos podem dizer isso, mas eu posso, de consciência tranquila e olhos nos olhos, com os lourenços. Agora, continuo obviamente interessado, continuo obviamente expectante. Outra posição que eu tomei e penso que correta foi, foi a minha decisão com efeitos imediatos, foi comunicada à Secretaria-Geral do Partido, a Sra. Presidente da Mesa, a doutora Margarida Rebocho, comunicou a minha demissão e penso que está em curso o curso normal de sucessão, portanto vai ser aberto o período de apresentação de candidaturas, não sei se vai ser uma, se vai ser duas, se vai ser as tais 20, eu penso que sim, há capacidade para isso, há pessoas para isso, há pessoas que durante muito tempo, nas críticas que me fizeram, ilegítimas, não é? Tinham caminhos diferentes, portanto, certamente vão aparecer agora muitos para mostrar a capacidade que têm e aquilo que querem fazer melhor do que aquilo que eu fiz. Portanto, estou expectante, certamente vão aparecer dezenas de candidaturas de pessoas que ao longo do tempo criticaram o Presidente Jorge Santos porque não fazia, porque, enfim, e agora então certamente vão aparecer para poder fazer melhor. Eu fico contente e tenho a minha colaboração como militante de base que sou do CDS. E estou à espera que abra esse período, que sejam apresentadas candidaturas. Eu mantive a minha posição de completa independência e publicamente não irei apoiar nenhuma candidatura. Obviamente tenho a minha posição, obviamente vou exercer o meu direito cívico e votar naquela que me parecer a melhor, dentre as que possam aparecer, mas irei, obviamente, enquanto este processo decorrer, não vou tomar nenhuma posição pública de desagrado ou agrado com esta ou com aquela candidatura e vou esperar que sejam marcadas as eleições para que venha o meu sucessor ou a minha sucessora. Ora bem, Jorge Santos, fica a ideia de que o Jorge Santos, a partir de certa altura, sentiu-se um homem só. Porque, primeira questão, fez todas as reformas que queria? Não fiz. Fiz a democratização do CDS, a abertura do CDS. Hoje qualquer pessoa pode participar no CDS. Hoje qualquer pessoa pode criticar o presidente do CDS ou os órgãos do CDS, e isso temos que ser verdadeiros, e o António acompanha isto, sabe o que se passa na vida dos partidos locais, não é? E como é que eles funcionam. O CDS não havia liberdade para ser criticado, para ser posto em causa a decisão do Presidente ou dos órgãos. Hoje o Presidente, aliás, eu fui muito criticado sempre, mas muitas vezes ouvi sempre as opiniões e muitas das vezes levei em conta opiniões e críticas construtivas para melhorar, o objetivo era esse, mas hoje as pessoas são livres para criticar os órgãos eleitos do CDS e isso não existia. Agora era a parte política, o CDS pela primeira vez espalhou pelo Conselho pequenos cartazes de críticas ou chamadas de atenção de coisas que os lourenços precisam, como o IMI mais caro do Distrito de Lisboa, o problema do metro, a falta de apoio aos jovens, a falta de apoio aos idosos, aos comerciantes. Houve uma campanha, já neste meu segundo mandato, nestes 6 meses de mandato, que foi feito e depois esse material espalhado pelo CDS, porque eu consegui democratizar o CDS, mas não consegui democratizar os outros países e esse material foi destruído poucos dias depois, portanto incomodou. Foi feito também, e que está em curso, penso eu, uma ação, um projeto, é o chamado Projeto Solidário, em que, em consonância com pastelarias do Conselho, todas as quartas-feiras vão ser apanhados alimentos dessas pastelarias, e estamos a falar de centenas de bolos e de pão
que vão ser apanhados e que depois vão ser distribuídos pelas 10 corporações que existem de bombeiros do Conselho. Demos 2 voltas a todos os bombeiros, 2 vezes. Depois, entretanto, meteu-se as férias e também a pastelaria também esteve encerrada para férias e agora certamente vai continuar, com a pessoa que irá continuar nos destinos do CDS e, portanto, isso foi uma medida muito assertiva e uma ideia do militante do CDS que foi posta em prática por uma equipa. Quanto a ser um homem só... Um homem só no sentido em que, colocando e bem, no meu entender, a sua atividade profissional que lhe garante a independência, e assim todos tivessem essa forma de estar, é óbvio que se a sua atividade profissional começou a consumir mais o seu tempo, era suposto que as pessoas que fazem parte da sua comissão política pudessem, de alguma forma, ajudar nas decisões, ajudar nas realizações e o que transparece é que quando havia algo para fazer, se o Jorge Santos não está, o Presidente não está, não se faz, porque a causa para a sua demissão é que não é possível levar para a frente aquilo que pensava, porque essas pessoas que estiveram consigo não estavam disponíveis, porque se o seu tempo diminuiu, podia alguém também aproximar-se e colaborar mais para que o Jorge Santos não tivesse que estar tão presente quanto isso. Esta é a ideia que eu tiro, mas... António, eu estou aqui para falar de mim. Claro. E, portanto, não vou falar dos outros, mas cada um saberá, obviamente, responder a essa pergunta. Não vou ser eu... Mas é esta a questão. Porque é a sua essa a questão. atividade profissional... É essa a questão. As perspectivas são de cada vez consumir mais o seu tempo. Há Verdade. menos tempo disponível para assumir as funções a tempo inteiro do CDS e, portanto, aí tirar a conclusão que se calhar... Mas isso é um pouco contraditório quando o Jorge Santos diz que há pessoas que neste momento há várias alternativas e várias pessoas disponíveis. Eu penso que há. Eu não sei, não, como estou completamente Mas ainda não afastado. há candidaturas oficiais. Não, penso que não. Não, Não vão ser apresentadas a mim, vão ser apresentadas à senhora Presidente da Mesa, mas eu não tenho conhecimento, noto que há movimentação, movimentações, por isso é que eu digo que vão ser várias, até porque, como aquilo que eu já disse, havia tantas pessoas com tantas ideias e com tantas críticas ao Presidente, certamente agora estão preparados para serem ele, mostrar trabalho. E, portanto, aí é que eu estou expectante, não é? Isso ficaria muito decepcionado se não houvesse agora, por exemplo, nenhuma candidatura. Então, afinal, havia tantas ideias e tantas críticas ao Presidente e agora ninguém aparece. Agora, quanto a essa história, quanto a essa ideia do homem só, posso lhe dizer que sim, muitas das vezes gostava de ter tido mais, mas as pessoas têm a sua vida e a sua maneira de reagir, de ser mais acompanhado talvez, até mesmo não tinha que ser, obviamente, pela Comissão Política apenas, porque os militantes, eu antes de pertencer à Comissão Política, ou de ser Presidente da Comissão Política, não fazia parte de nunca fiz parte de nenhuma outra Comissão Política, e sim, fui uma pessoa muito ativa, quer na participação das reuniões, quer na participação da execução daquilo que era posto em... E, portanto, era militante, e como militante também tenho um trabalho a fazer, não é? Eu agora sou militante e dentro das minhas limitações ou disponibilidade de tempo, irei estar ao serviço do CDS e do novo Presidente ou da nova Presidente. E, portanto, eu penso que todos nós devemos tirar ilações nesse sentido. Mas as reformas, quando há pouco lhe disse, me disse que não ficaram todas as reformas feitas como pretendia, não, o que é que estamos a falar? Estamos a falar da parte política, não é? A parte política tinha que ser, começámos a fazer, como eu lhe disse, com essas ideias de transpor para as pessoas que o CDS... Não, pelo menos em Loures, não está moribundo, não está morto, está ativo e criei também uma ideia do fortalecimento pessoal do CDS interno, por exemplo, uma coisa que me orgulho muito, quer da democratização, quer da abertura, mas também, pela primeira vez, o CDS, nos tempos em que estamos a correr do CDS, o CDS abriu uma sede local, na melhor zona, na zona principal
de Loures, na Rua República. da República, num prédio muito conhecido, que até tem lá a casa do Benfica, e, portanto, no primeiro andar já lá tem anunciado que há lá uma sede do CDS, e, portanto, é um espaço muito agradável, que o António já me entrevistou lá uma vez, e, portanto, é um espaço humilde, mas é um espaço de trabalho, onde foram feitas muitas reuniões, onde foi idealizado muitos projetos, e, portanto, isso é um legado que eu deixo para quem vier, a própria sede e também a parte política. Agora, a parte política tinha que ser num conjunto, obviamente, tem que ser uma aplicação e uma participação de todos. O Presidente não pode andar sozinho, e deixo aqui um apelo a quem vier. O Presidente não pode andar sozinho, não pode estar sozinho, não pode fazer tudo sozinho. Não estou a dizer que o fiz, porque tive pessoas do meu lado e quero, por exemplo, até prestar homenagem a algumas pessoas, à Sofia Constantino, a própria Margarida, a Ana Zacarias, a Ana Martins e outras pessoas que me ajudaram e que estiveram comigo na idealização ou na feitura desses projetos. E outros militantes que não tinham qualquer responsabilidade eleita, como por exemplo o jovem Nelson Galhofo, com quem sempre tive uma excelente relação de amizade dentro do partido, que foi ele que deu muitas ideias para se fazer no CDS local. Mas pronto, também tem, obviamente, a sua vida, assim como eu tenho a minha, e muitas das vezes somos impossibilitados de fazer mais. Ora bem, Jorge Santos, falamos do CDS Loures, mas obviamente que Loures é uma pequena parte de todo o território nacional e, neste caso, também uma conselhia dentre as muitas que existem no CDS Nacional. O CDS Nacional passou por várias turbulências, tem um novo presidente. De que maneira é que o Jorge Santos vê aquilo que tem sido a atuação da atual Comissão Política do CDS Nacional e de que forma é que acha que isso pode ter influenciado ou de que forma é que essas posições que têm sido assumidas pelo seu presidente Nuno Melo são um handicap ou são algo que pode ter, digamos, auxiliado o CDS local conquistar mais militantes e ter uma outra ação. Em que medida é que isso foi positivo para o CDS de Loures? Em primeiro lugar, ainda bem que fala nisso, é outro lugar que eu deixo. O CDS, durante os 2 anos e meio que fui presidente, teve uma subida de militantes nunca vista. Cerca de 100, se não estou em erro, militantes que se inscreveram no CDS. E isso é inegável, está escrito, está documentado. Mas esses 100 militantes, na altura do presidente Francisco Rodrigues dos Santos, e comigo, presidente da Comissão Política do CDS de Loures. Eu não sei se vão manter, porque as regras mudaram já durante o jogo, e, portanto, agora há umas cotas obrigatórias. Eu sempre paguei cotas, e, portanto, isso a mim não me aflige. Não pago cotas recentemente, sempre paguei. E, portanto, acho que é importante, mas eram facultativas, agora não são. Mas pronto, essa medida foi ganha em Congresso e, portanto, por maioria, e, portanto, é legítima. Agora, sobre a mudança de liderança, eu não me vou alargar muito, já disse o que tinha a dizer, aliás, toda a gente sabe, eu fiz parte, tive a honra de fazer parte, e não me arrependo, da liderança do Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, que, na minha opinião, e continua a ser a mesma, foi um excelente presidente que o CDS tem. É um valor que não acabou, é um valor que é uma reserva moral e não só do CDS, e certamente terá uma palavra a dizer no futuro, penso eu, e acredito, e desejo que sim. Quanto à liderança atual, eu lembro-me também de uma frase que para mim me marcou na noite da demissão do Presidente Francisco Rodrigues dos Santos, que foi: não vou fazer aos outros aquilo que os outros me fizeram a mim. E, portanto, não vou tecer qualquer comentário
acerca da liderança do atual Presidente, que foi eleito, e, portanto, tem toda a legitimidade para mostrar o que quer fazer. Eu penso que o CDS, neste momento, não tem visibilidade. Isto não é uma crítica, é a constatação de um facto. Não tem visibilidade e, portanto, o CDS não está em cima da mesa, não faz parte do leque de opções do eleitor comum. Agora não estamos a falar de hoje, agora estamos a falar do CDS nacional. Sim, nacional. E isso entristece. Eu gostava de ver um CDS forte, um CDS mais ativo, um CDS que estivesse a ser falado na televisão todos os dias, como teve no passado recente, todos os dias. Mas há aí uma questão que é fundamental. O CDS não aparece como aparecia no tempo do ex-presidente Francisco Rodrigues dos Santos, porque a comunicação social não lhe dá realmente essa visibilidade, ou porque a direção atual do CDS não tem, digamos, mantido posições concretas sobre aqueles que são os problemas mais atuais. Pois, isso caberá à Direção Nacional dizer e também à Comunicação Social dizer. Porque é que, num passado recente, todos os dias falava dos supostos problemas internos do CDS, era um assunto muito importante, e agora saber o que é que o CDS pensa sobre isto, ou o CDS pensa sobre aquilo, ou qual é a alternativa que o CDS tem para um governo socialista que está a destruir Portugal, e está a participar nessa destruição com uma crise enorme que se avizinha e que não tem solução. O país está à deriva, o governo do PS não tem solução, é PS, portanto o socialismo é assim mesmo, portanto gera problemas e não define soluções para o mesmo, e todos nós gostaríamos de ouvir qual é as posições do CDS sobre essas matérias. Certamente o Dr. Nuno Melo terá essas soluções Mas não nos chegam. Pois, eu também não tenho visto muito televisão, confesso, se calhar o erro é meu, se calhar aparece todos os dias, eu é que não o vejo. Não. Pronto. Mas é assim, mas eu estou expectante porque vou-lhe dizer que eu estou em profunda reflexão sobre o CDS e sobre o meu futuro político. Para já, estou completamente aliado de qualquer atividade política ou partidária neste momento. Estou completamente aliado da vida política partidária por questões profissionais e pessoais e, portanto, mas aproveito a situação para refletir sobre a minha permanência no CDS, até porque eu sou uma pessoa de convicções. Podem concordar comigo, podem discordar comigo, eu sou democrata e, portanto, mas eu só faço as coisas, só estou nas coisas porque tenho a convicção delas próprias. E, portanto, tenho que continuar a ter essa convicção. E eu era do CDS porque acreditava no CDS, sou do CDS porque acredito que o CDS é o único partido que tem uma visão para a sociedade que nenhum outro partido tem, uma visão humanista, uma visão democrática cristã, uma visão em que todos somos importantes dentro do país, e cada um no seu quadro, e cada um com a sua capacidade, e nenhum partido vê isso, nenhum partido tem isso, por muito que se esforcem, por muito que se tentem colar, por muito que tentem falar mal do CDS, e era um partido onde sempre couberam todos, humanistas, democratas cristãos, liberais, conservadores, sempre houve e continuará certamente a existir. Agora, eu estou em reflexão e quero chegar ao fim de um tempo e perceber o que é o CDS hoje, o que é que o CDS hoje defende, para eu saber se estou no sítio certo, se continuo no sítio certo, embora eu esteja afastado politicamente a nível partidário, completamente afastado, mas sou um cidadão atento e isso eu não vou prescindir, vou continuar a opinar, vou continuar a estar atento, sou uma pessoa que gosto de saber, porque sempre gostei de política e sempre me interessei pela política e especialmente pelas pessoas, e vou fazer essa reflexão, dei a mim próprio um tempo, e posso dizer, até ao fim do ano, eu estou em reflexão para ver qual vai ser a minha posição quanto ao CDS e depois tomarei uma posição pública, oficial, sobre mim e sobre o CDS. Até lá,
Estou em reflexão. Olho e vejo o PS. Só. Sim. Não vejo o mérito do PS, obviamente tenho a maior simpatia e a maior consideração pelo Dr. Ricardo Leão. É um homem do Conselho, é um homem desta terra, aliás somos conterrâneos, não é? Eu tenho muito orgulho de ser do Prior Velho, ele é de Sacavém, e portanto, mas o Dr. Ricardo Leão só não ganhará a presidência da Câmara em 2025, se calhar até com a maioria absoluta, se não quiser ou se fizer por não ganhar, porque tem todas as condições para o fazer. E porquê? Bom, como disse, o PSD não existe, e uma prova que não existe é que houve uma necessidade de espalhar uns cartazes pelo Conselho a dizer que existem 2 vereadores do PSD. Mas Jorge Santos, para si, há aqui um merecimento do PS? Não. Ou há um desmerecimento do PSD? Ou seja, o não PSD... é só do PSD. Eu agora comecei pelo PSD. Sim, sim. Mas não é só do PSD. É não, o PSD está no Executivo. Exatamente. Mas não se dá por ele, não é? O PSD está no Executivo. Mas só está. O que é que o PSD... Quais são as linhas? O António acabou de dizer. As linhas que estão a ser postas em prática são as do PS. Sim, E, portanto, o PSD não influencia. Não se dá por ele. E, como eu estava a dizer e volto a repetir, há uma necessidade de espalhar os cartazes com fotografia dos 2 vereadores do PSD pelo Conselho para dizer, olha, nós existimos. Se fosse evidente, se houvesse políticas, se houvesse marcas do PSD, das linhas do PSD, se influenciassem as linhas do PS, que era necessário influenciar à direita, não havia essa necessidade. As pessoas sabiam que havia 2 vereadores, porque se notava. Agora, não se nota, tem que dizer que existem. E, portanto, mas em 2025 não podem vir falar mal, nem podem vir criticar a atuação do Executivo que seguraram a troco. Mas, quanto ao PSD, é isso. Os outros partidos, começo pelo CDS, vejo com preocupação, e agora vamos ver como é que o CDS responde, se vem alguém com mais disponibilidade, com mais ajuda, com mais interesse na equipa para ajudar o Presidente, ou o novo Presidente, ou a nova Presidente, a fazer e ir para o terreno. Foi isso que eu tentei, mas não tive essa... Jorge Santos, eu vou interrompê-lo, desculpe mais uma vez, isto é que, perante o quadro que nós estamos aqui a traçar, o PSD está apagado entre aspas, claro, pela ação do PS. O PS domina, Ricardo Leão e os vereadores do Executivo PS dominam a agenda. Parece-me que nunca houve tanta condição para que, há pouco tempo, dizia-se que o PSD era de esquerda, portanto o espaço de direita estava aberto. Neste momento o PSD está perfeitamente, digamos, tapado pela ação do PS, continua a haver esse espaço. Nunca houve tantas condições para que os partidos mais à direita, eu não sei se a Iniciativa está mais à direita, porque quando se pergunta isso, a Iniciativa diz que não é de direita nem de esquerda, portanto, mas relativamente ao CDS, porque é que o homem do CDS que eu estou a falar, embora não seja presidente, mas é um homem do CDS, a questão que se coloca é esta, então, mas nunca houve tantas condições, porque é que o CDS não subsai? Pronto. E não ocupa esse espaço? Exatamente. Essa é uma pergunta que terá que ser feita, até aqui, podia ter sido feita a mim. Tentamos isso, iniciámos vários projetos, como já falei de alguns, para fazer com que o CDS fosse falado e com respostas do CDS para os comerciantes, para os industriais, para a juventude, com propostas para a juventude, com propostas para as diversas áreas, até mesmo para fixar a juventude. Por exemplo, uma grande ideia que nós lutámos e é pena que não seja aproveitada, tentar que seja criada uma universidade ou um polo universitário, porque há espaço para isso, em Loures. Era uma grande batalha do CDS, fazia parte das minhas ideias do meu programa, mas quem vier poderá continuar. Não tenho patentes, nem tenho nada registado, podem utilizar, e portanto eu acho que estão criadas essas condições, porque eu vejo isso mesmo. Mas o CDS tem que continuar, não só não permitir que seja apenas uma pessoa, mas rodear-se
fazer rodear o Presidente ou a Presidente de uma equipa coesa e com disponibilidade também para ajudar, porque se o Presidente fica muito subcarregado, acontecer-lhe-á exatamente o que me aconteceu a mim, que fiquei completamente sem disponibilidade para fazer aquilo que queria fazer e que estava a fazer e que me orgulho muito do que fiz. Agora, estes 2 anos e meio. Quanto à restante oposição, falei do PSD, falei do CDS. Quanto à iniciativa liberal, disse bem, eles têm muita dificuldade em dizer se são de esquerda, se são de direita, uma posição, estão ali. Não se sabe onde, não se sabe muito bem onde, não é? Sinceramente, fiquei um pouco desiludido com a atuação, porque não é visível da parte da iniciativa liberal. O Chega, acho que o Chega, a não ser o ruído que deu origem e que continua a fazer, também houve ali um certo esvaziamento do Chega, até mesmo pelo afastamento do candidato à Câmara, que depois, neste momento... Foi eleito pela Assembleia da República, sim. Exatamente, por quem tenho bastante consideração e me considero amigo, mas estou a falar de política, e, portanto, o Chega aí também mostrou uma certa ausência, não é? Quando criticava a ausência e a responsabilidade ou a ausência dela dos outros. E, portanto, vejo com preocupação e por isso comecei dizendo logo a conclusão. O PS, assim sendo, se mantiverem estas condições, tem todas as condições para nem sequer precisar mais tarde do acordo do PSD ou da presença física ou espiritual do PSD num possível acordo. O CDS terá aqui uma grande oportunidade, se quer vingar, até no espaço nacional, mas aqui estamos a falar de Loures, mas mais a Loures ainda, para desbravar caminho e para continuar a mostrar que afinal o CDS faz falta a Portugal, o CDS faz falta a Loures e pelas mesmas razões de sempre. O CDS é um espaço político que só o CDS encarna. Mas se o CDS não aproveitar, obviamente que partidos como o Chega vão aproveitar o espaço à direita do PSD. Mas também está demonstrado que o Chega também é um partido do barulho. Portanto, do barulho. Não é? O barulho faz falta. O barulho faz falta. Sim, mas... Quer à esquerda, quer à direita. Porque eu sou daquelas pessoas que vejo com muita indignação até todo este barulho que se faz ao redor do Chega. Se existe a extrema-esquerda, a extrema-direita tem total legitimidade democrática de existir desde que seja eleita pelo povo, que é o que aconteceu. O Chega não se impôs, não é? O Chega pôs-se a votos e as pessoas votaram nele. E, portanto, tem tanta legitimidade como a extrema-esquerda. Que extrema-esquerda é essa? Como, por exemplo, o Bloco, que é corresponsável pela situação que agora fugiu entre os pingos da chuva, mas que é responsável pela situação catastrófica que nós estamos Refere-se às geringonças, claro. Obviamente, essa de má memória, essa geringonça com um Partido Comunista, que eu não sei se ainda existe, mas penso que sim, e que, com a ânsia do poder que caracteriza o Partido Socialista, conseguiu levar o país onde estamos. Com tanto medo do diabo, trouxeram o demónio. E, portanto, agora vamos ver. E eu acho, e entendo, e desejo que o CDS se reafirme e se reconstrua localmente, também a nível nacional, mas localmente se reconstrua e ocupe esse espaço que é dele e que nenhum partido vai conseguir ocupar ideologicamente. Claro, mas os eleitores não tendo substrato, não é? Mas em 2025, certamente, e eu vejo, não vou dizer, mas vejo candidatos do CDS, quase se tiverem nessa disponibilidade, de se apresentar a eleições, até mesmo para a Câmara Municipal de Loures. Há pessoas, eu digo já, que não serei candidato à Câmara Municipal de Loures, porque eu estou completamente afastado da vida política partidária e não ativa política ou partidária
cívica continuarei, obviamente, mas político-partidário não voltarei, por menos um tempo próximo. E, portanto, não serei candidato à presidência da Câmara de Mas Loures. estes candidatos costumam aparecer 3 meses antes das eleições e isso já cá estão pessoas eleitas que vão ser candidatos e que, Mas o que à CDS, partida têm mas uma o CDS poderá inovar e surpreender nesse sentido. Poderá, por exemplo, com a nova direção que se avizinha, poderá sair daí um candidato ou uma candidata à Câmara. Por exemplo, alguém que seja reconhecida pelo seu trabalho, até profissional, por exemplo, estou a dar um exemplo, não estou a referir nada em concreto, Mas tem que ser figura pública, isso é que é mais difícil. Pronto, mas localmente, figura pública não é só aquela que vem nas revistas ou faz barulho, não é? Sim, mas... Pela sua atividade, por exemplo, cívica, profissional. Mas tem que aparecer, não é mas só tem que 3 aparecer. meses antes. Exatamente. Ok. Jorge Santos, foi um gosto. O gosto foi meu. Muito Voltamos um dia destes à dia conversa destes. Com certeza. Com todo o gosto. e esperemos que nessa altura já haja decisões de fundo. No CDS local. Entretanto, vamos continuar a contar com a sua colaboração. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom dia.